Olá, gente, boa noite. Hoje eu vou falar sobre o estresse crônico infantil, o que isso representa. Mas antes de mais nada, eu queria conceituar os diferentes tipos de estresse, porque tem também o estresse positivo, ele é essencial para o desenvolvimento infantil. E ele ocorre quando, por exemplo, uma criança cai, se machuca, quando ela tem uma prova na escola. Essa leve elevação nos níveis de estresse dentro de um contexto ambiental protegido, como a escola e a família, isso proporciona à criança um suporte emocional e o afeto. E isso é até bom e até desejável para o aprendizado emocional e para o neurodesenvolvimento. Agora, existe também o estresse tolerável, que quando, por exemplo, uma criança vive num ambiente difícil, tipo numa zona de guerra, ou num bairro ou comunidade perigosas, então ela vive esse estresse, mas todo esse estresse é minimizado por viver em um ambiente familiar estável e afetuoso. Então é como se estivesse numa balança, né? E existe o estresse crônico, que é quando a criança tem contínuas e repetidas elevações nesse sistema de resposta ao estresse, né, que é a elevação de cortisol, o corpo se preparar para lutar ou fugir, para se defender. Então, quando ela tem essas altas elevações de cortisol repetidamente, ou seja, ela vive num ambiente estressante, ela está repetidamente exposta ao estresse, e se ela não tem com quem contar, ela não tem a presença de uma família estável, por exemplo, isso vai afetar muito ela, principalmente se a própria família for a causa do estresse. Porque imagina um pai alcoólatra, uma mãe que some de vez em quando e volta, igual a gente vê nesses filmes americanos, né? Isso é muito estressante para o filho, porque além dele estar vivenciando, vamos supor, uma zona de guerra, e chega em casa, ele não tem uma família que dê um suporte para ele, a própria família faz aumentar o estresse, são brigas constantes dos pais e etc. Isso é terrível para o neurodesenvolvimento da criança. Então, nesse caso, se a criança se encontra repetidamente vivenciando ou assistindo, né, situações estressantes, ela nunca vai se sentir segura. Ela vai viver tensa, estressada o tempo inteiro, em constante estado de alerta, né? Ela fica assim, tipo, pisando em ovos, esperando que alguma coisa vai acontecer, então ela já está sempre ligada ali, está sempre com cortisol alto, já com o ouvido em alerta, para se alguma coisa acontecer, ela já está preparada. Então esses altos níveis de cortisol no sangue, né, na corrente sanguínea, são terríveis, porque o corpo libera o cortisol, libera adrenalina, libera noradrenalina, e deixa o corpo constantemente preparado para essas funções de lutar ou fugir, para ela poder se defender, né? E o que isso significa na prática? Isso significa que toda a energia que o organismo dela deveria estar usando para desenvolver, né, o cérebro normalmente, para formar corretamente as estruturas neurais, essa energia está sendo desviada para se proteger do perigo. E aí isso acaba causando danos psicológicos ao sistema imune, danos ao crescimento tanto da estrutura corporal quanto da estrutura cerebral. Essa energia acaba sendo desviada do autocontrole que a pessoa tem, da concentração, do aprendizado e dessa habilidade de se autorregular e voltar ao estado emocional anterior ao evento estressor. É igual quando a gente leva um susto, né? Leva um susto, mas o corpo mesmo, ele dá conta e volta pro estado normal antes. Agora, quando ela está constantemente em estresse, o corpo perde essa capacidade de se autorregular. É como se ele nem desligasse, ele está sempre em estado de alerta. E então isso é terrível para o organismo, né, e para as funções normais, atrapalha a digestão, porque a energia para de fazer, de digerir alimento para se concentrar, né, nas mãos, nas pernas, que é para fugir. A concentração fica atrapalhada porque o sangue sai da cabeça para ir para as mãos e para as pernas, né, que é para poder lutar ou para poder fugir. E algumas pessoas ficam tem até o estado oposto, ficam paralisadas, igual um animal na floresta. Em questão de milissegundos, né, ele olha um urso enorme, aí ele pensa, eu tenho condições de fugir? Se eu tiver, eu fujo. Eu tenho condições de lutar? Se tiver, eu luto.
estudo muito rápido. E se eu não tenho condições de fazer nada, o que o animal faz? Ele cai no chão. Ele, não sei se vocês já viram, eu já tive um hamster que aconteceu isso, ele estressou tanto aqui em casa que ele caiu morto, a gente desesperou, caiu morto não, deu a sensação dele ter caído morto, a gente desesperou, aí quando veio a minha funcionária, ela foi, pegou ele com calma e ele estava vivo, ele estava só fingindo de morto, porque o animal grande não gosta de comer bicho morto, porque significa que já pode estar em estado de putrefação. Então, pelo instinto de sobrevivência, ele não pega animal morto. Então, o animalzinho, né, ele tenta se defender ou fugir. Se não dá tempo de nenhum dos dois, ele se finge de morto. Então, do mesmo jeito, né, algumas pessoas vão, imagina numa briga. Você vê, tem gente que sai correndo do ambiente, tem gente que vai lutar, vai ser agressivo, né? Como você não pode bater no outro, ela vai acabar sendo agressiva verbalmente. Outra vai fugir, né? Até para poder esfriar a cabeça, mas vai preferir fugir daquela situação. E outros vão paralisar. E é o que acontece às vezes com criança na prova, né? Tá tão nervosa, que ela entra, ela tá em tão estado de alerta, cortisol, adrenalina, tudo tão alto, que ela tá em estado de fugir ou lutar. Como ela não pode fazer nenhum dos dois, ela paralisa. E o sangue não tá correndo bem no cérebro, as conexões não estão funcionando normalmente, e ela trava e não consegue fazer bem a prova. Imagina uma prova oral, então, né? Então, por isso que algumas pessoas travam na hora de subir no palco, de falar ao vivo, tudo isso causado pelo estresse. E quanto mais ela viver num ambiente estressante, quanto mais ela estiver vivenciando esse estresse crônico, as conexões neurais dela, elas se especializam, elas ficam boas em entender que qualquer ambiente é perigoso e hostil. Mesmo que não seja, qualquer lugar que ela chega, ela já fica alerta, porque ela está acostumada àquilo. A amígdala dela, né, que é o nosso órgão no cérebro, que emite esse sinal de alerta, ó, tem um perigo aí, uma ameaça ou um perigo iminente. Ela já ativa o alarme para você já entrar em estado de alerta. Uma criança que vive num estresse crônico, ela está constantemente assim, a amígdala dela está constantemente hiperativada. A amígdala fica constantemente hiperativada, constantemente estimulando os hormônios do estresse, que vão atrapalhar todas as funções normais do corpo. Então, e depois, né, emocionalmente, quando ela fica adulta, ela acostuma, né, as conexões neurais dela ficam fortes nesse sentido, de achar que tudo é perigoso, e ela tende a se tornar uma pessoa desconfiada, agressiva, né, para se proteger, ela antecipadamente ela já fica agressiva, como uma forma de autoproteção. Ou ao contrário, ela pode ficar uma pessoa medrosa, com medo de tudo, né? Então, todo esse estresse é ruim pelos dois lados. O que ele pode provocar é ruim. Aí, todo lugar que a pessoa vai, né, o adulto vai, depois que passou por esse estresse crônico na infância, qualquer lugar que ele for, ele não parece que é seguro o suficiente. E nesse estado de estresse ele se mantém, né, durante a idade adulta, e isso acaba causando graves efeitos no corpo, como doenças cardiovasculares, porque esse estado de estresse aumenta o batimento cardíaco, que é para você conseguir fugir, aumenta o nível de insulina, que é para te dar mais energia, né, para você correr ou lutar. Então isso tudo acaba dando doenças cardiovasculares, obesidade, diabetes, depois pode provocar câncer, pode levar a depressão, porque o estado extremo de ansiedade por muitos anos leva a depressão, pode levar a problemas mentais, baixa autoestima, porque a pessoa começa a ver que ela não tem concentração boa, que ela acha que ela não é boa o suficiente, né, e começa a ter inseguranças, a autoestima fica baixa, aí começa a ter, na escola, né, tem baixa produtividade escolar, mais tarde, como adulto, né, tem baixa produtividade no trabalho e, consequentemente, vai ter uma má qualidade de vida, né. Esses eventos que provocam o estresse crônico nas crianças, eles são definidos como qualquer tipo de perpetrações de violência física contra as crianças ou também contra as pessoas que ela ama. Tipo a mãe, se ela vê a mãe apanhando do pai, ou o pai apanhando de outra pessoa, os irmãos, se ela vê que os irmãos estão sendo vítimas dos pais também. Então, essa violência contra ela ou contra as pessoas que ela ama, ou também a violência psicológica,
tipo essas ameaças constantes, né? Ou também os atos de omissão ou negligência, e qualquer tipo de situação ou conjunto de situações que tornem o lar um ambiente disfuncional, isso tudo é que provoca o estresse crônico na criança. Por isso, a gente tem que atentar muito como que está sendo o nosso ambiente familiar, porque muitas vezes o estresse crônico da criança vem da própria casa, que é o lugar que ela passa mais tempo durante os 2 ou 3 primeiros anos de vida. E nessa fase ela tem uma neuroplasticidade muito grande, ela é igual uma esponja. Então ela vê, vamos supor, os pais sempre em briga, sempre em guerra, sempre discutindo um com o outro, ou estão em divórcio e um fica jogando o menino contra a mãe ou contra o pai. E esse estresse crônico vai dar todos esses efeitos que eu falei na vida adulta. Depois dessa primeira fase, né, de 2, 3 anos, a gente tem que começar a atentar aonde que a gente vai deixar os nossos filhos enquanto a gente trabalha. Se é na casa de uma avó, se é com uma babá, se é com um vizinho. E prestar atenção como é que é o ambiente lá. Ou se é numa creche ou na escola, visitar a escola de vez em quando, conversar com a coordenadora, com a diretora, com a psicóloga. Principalmente se perceber que está tendo alguma mudança de comportamento no filho. Tipo, ele começou a ir pra escola e aí ele começou a ter um comportamento agressivo quando chega em casa, ou começa a ter muita dor de cabeça, ou dor de barriga, enjoo, de repente regride na fala, ou em comportamentos, né, que ele já fazia, tipo, já não fazia mais xixi na fralda, de repente volta a fazer xixi na fralda, ou na cama, ou na roupa. E é isso, fique atento. Se tiver 1 milésimo de dúvida, não ache que você está exagerando ou sendo paranoica. É preferível pecar para mais do que para menos. Conversa com o pediatra, conversa com uma psicóloga, com uma neuropsicóloga. Não deixa passar muito tempo. Quanto mais cedo for a intervenção para saber se aconteceu algum evento traumático ou se ele está sendo vítima de um estresse crônico, às vezes até bullying na escola. Então, quanto mais cedo for a intervenção, melhor será para a criança, para ela não fortalecer essas conexões neurais do estresse, porque senão ela vai levar isso para a vida dela toda. Na infância é a época de maior neuroplasticidade, é a época que as conexões neurais estão sendo formadas. Então, se a criança acostuma a achar que o mundo é hostil, que o mundo é perigoso, ela depois vai levar isso para a vida e vai ser uma pessoa agressiva ou medrosa, igual eu falei, mas não vai ser uma coisa interessante. Então, quanto mais cedo olhar isso, melhor vai ser para a criança, melhor vai ser para poder intervir e ou tirar ela desse ambiente ou fazer uma terapia, tem algumas técnicas para tirar trauma e tudo, para ela não fortalecer essa conexão neural de medo, do estresse, do perigo, né, da ameaça, para ela não seguir em frente com isso e poder ter uma infância como deveria ser, né? Para ser criança leve, para poder brincar, para poder curtir a vida. Bom, gente, é isso aí. Por hoje é só. Até um próximo vídeo. Um grande abraço, Silvânia.